Olá, boa noite. Boa noite. Por maioria, a segunda turma rejeita soltar o ex-presidente Lula. Com a decisão, o petista permanece preso em Curitiba. Em depoimento, o ex-chefe de gabinete diz que Lula queria comprar o sítio de Atibaia. Gilberto Carvalho prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. Ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB, vira réu. O deputado estadual é acusado de receber propina da máfia da merenda. Delator do caso Marielle vai ganhar proteção policial. O vereador apontado como mandante do assassinato nega participação no crime. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Tribunal de Justiça aceita a denúncia do Ministério Público e torna réu o ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. O deputado estadual é acusado de receber propina da máfia da merenda. Capês nega as acusações. Fernando Capês é acusado de desviar R$1 milhão da verba da merenda escolar. Segundo o Ministério Público, o montante equivale a 10% do valor dos contratos superfaturados firmados entre o governo de São Paulo e a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. O dinheiro teria pago despesas de campanha do Tucano em 2014. O esquema, que ficou conhecido como a máfia da merenda, foi desbaratado em janeiro de 2016 pela Operação Alba Branca, na qual Capês, que também é procurador de justiça licenciado, foi o principal alvo. O Ministério Público afirma que possui provas técnicas. Segundo a denúncia, ligações telefônicas e extratos bancários obtidos com a quebra do sigilo confirmam o relato do delator, que atuava como lobista da cooperativa. Marcel Ferreira Júlio disse que era Capês que intermediava as negociações com a Secretaria de Educação, com a ajuda de assessores. Na conta deles, a investigação constatou um salto nos depósitos e saques em espécie logo depois dos períodos em que Marcel diz ter repassado a propina, por meio de contratos simulados de consultoria. Os então assessores Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos, segundo o Ministério Público, não conseguiram explicar as movimentações atípicas. O lobista Marcel Júlio é filho do ex-deputado Leonel Júlio, que foi presidente da Assembleia e que teria atuado no esquema ao lado de Marcel. Ele também foi denunciado junto com outras 7 pessoas. Fernando Capês nega as acusações. Diz que existem apenas meras conjecturas e que vai buscar a reparação de danos materiais e morais contra os que chama de difamadores. Agora, o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, vai responder à ação penal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Líder de movimento por moradia de São Paulo é flagrada em áudio ameaçando despejar moradores que não pagam as taxas cobradas pelos coordenadores das invasões. Nossa equipe conversou com Edinalva Franco, que confirma as cobranças. O prazo dela acaba no domingo. A partir de segunda, ela não entra mais no prédio, só para retirar as coisas dela. Esse áudio foi enviado por Edinalva Franco para um grupo de WhatsApp formado por moradores e coordenadores do movimento Moradia para Todos, o MMPT. Edinalva é filiada ao PT, Partido dos Trabalhadores, há quase 30 anos. Assessora da deputada estadual pelo mesmo partido, Márcia Lia, e também uma das coordenadoras do MMPT. Realmente aquele áudio é meu. Não cobra aluguel de ocupação. É cobrado uma contribuição de R$200. Esses R$200 se paga a manutenção do elevador, que é muito cara. Se paga os porteiros, em qualquer lugar que você vai, que você não consegue viver dentro daquele regulamento, o incomodado é que se muda. Em outro trecho da conversa, ela faz um alerta. Eu aconselho vir urgente acertar. Quem não vier, à noite estarei na porta, nem que for 2 da manhã, eu vou bater para cobrar. A gente tenta por várias vezes fazer um acordo para que ela pague alguma coisa, porque não existe isso, só em albergue que ninguém paga nada. A Polícia Civil abriu inquérito esta semana para apurar a cobrança de aluguéis em invasões. O Ministério Público chegou a pedir a prisão de uma das líderes do movimento Frente de Luta por Moradia, mas o pedido foi negado pela primeira instância.
O pedido de prisão foi para Carmen da Silva Ferreira. Segundo os promotores, testemunhas afirmam que foram expulsas de prédios coordenados por Carmen porque não pagaram taxas entre R$150 e R$200. De acordo com o Ministério Público, o alvo da ação não é exatamente a cobrança, mas o fato de pessoas serem expulsas pelo não pagamento sem a participação da Justiça. A ideia seria criar mediações. Na semana passada, a líder conversou com a nossa equipe e explicou que os valores cobrados são revertidos para a manutenção dos prédios e o bem-estar das famílias. E que a cobrança também é um meio de formar cidadãos que, se conseguirem a moradia definitiva, vão ter que cumprir regras. O cidadão, ele não pode simplesmente achar que vai entrar aqui, morar e acabou. Nossa ação é uma ação por políticas públicas, tá? Por direito. Então, para que a pessoa tenha direito, ela também tem dever. A defesa de Carmen da Silva disse que a cliente é apenas uma integrante da Frente de Luta por Moradia, que é quem define as regras. E acrescentou que nos casos em que moradores foram expulsos, os motivos eram que eles descumpriam as regras de convivência definidas pelo grupo. Em nota, a deputada estadual do PT, Márcia Lira, citada na reportagem, diz que os movimentos sociais não podem ser criminalizados por direitos básicos negligenciados pelos governos. Ela confirma a ligação com a líder do Movimento de Moradia para Todos, Edinalva Franco, e diz que cabe a ela a responsabilidade pela manutenção das condições de habitação nas ocupações que lidera. Os bombeiros encontraram hoje mais fragmentos de ossos no prédio que desabou no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. E um homem que estava na lista de desaparecidos foi localizado vivo em Minas Gerais. Segundo os bombeiros, não é possível afirmar se as ossadas são de uma ou mais vítimas. A identificação é feita pelo IML. Uma das pessoas tidas como desaparecidas foi localizada pela família em Minas Gerais. É Arthur Hector de Paula, de 45 anos. Agora os bombeiros buscam por 6 pessoas. Muitas famílias permanecem na praça rodeada pelos escombros, apesar do auxílio moradia já ter sido liberado. Eles dizem que a ajuda da prefeitura é insuficiente e reivindicam moradia permanente. O vereador carioca Marcelo Siciliano, apontado como suposto mandante do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, negou hoje participação no crime. A testemunha que denunciou o parlamentar ganhou proteção policial do Estado. Marcelo Siciliano é vereador pelo PHS do Rio de Janeiro. Ele convocou uma coletiva para se defender das acusações publicadas ontem à noite pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, um homem que trabalhou para uma das milícias mais perigosas do Rio procurou a polícia para pedir proteção e revelar que o vereador Marcelo Siciliano é um dos mandantes do crime, em parceria com o miliciano Orlando de Oliveira Araújo, ex-policial militar, conhecido como Orlando de Curicica. O vereador do PHS negou qualquer envolvimento nos assassinatos. Eu não estou entendendo o porquê desse factoide foi criado por essa pessoa. Tenho 5 filhos, tenho 3 netos. Estou sendo massacrado nas redes sociais por algo que foi supostamente dito por uma pessoa que a gente nem sabe a credibilidade que essa pessoa tem. Marcelo Siciliano disse que tinha uma relação cordial com a vereadora e até postou uma foto ao lado dela nas redes sociais na época do crime, que completou hoje 56 dias sem solução. Siciliano já foi ouvido pela polícia na condição de testemunha, mas deve ser convocado novamente na semana que vem para um novo depoimento. Por causa das denúncias da testemunha publicada pelo jornal Carioca ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Rio determinou que a Polícia Civil passe a dar proteção ao delator que diz ter sido ameaçado de morte por milicianos da Zona Oeste. Amanhã, a Polícia Civil do Rio vai fazer uma reconstituição para saber se os tiros que mataram a vereadora do PSOL e o motorista dela partiram mesmo de uma submetralhadora automática. Fabricada na Alemanha, a arma é pouco usada no Brasil. 50 delas estão com as polícias Civil, Militar e Federal. Os investigadores pediram que todas fossem recolhidas para análise. Prefeito de Curitiba entra na justiça para que o acampamento pró-Lula seja desmontado.
Rafael Greca, do PMN, disse hoje a uma rádio que o prédio da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso, não é uma penitenciária e que, para manter a segurança do local com homens da Polícia Militar e da Guarda Municipal, são gastos cerca de R$10 mil por dia. A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal votou contra conceder liberdade ao ex-presidente Lula. Os votos são de Luiz Edson Fachin, que é o relator do caso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Falta ainda o voto de Celso de Mello. A votação acontece no plenário virtual, onde não há debate, como nas sessões presidenciais. Os magistrados têm até amanhã para julgar o caso. O resultado deve ser conhecido na sexta-feira, dia 11. O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril em uma sala especial da Polícia Federal em Curitiba. O petista foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão na execução da pena no caso do triplex. Lula se diz inocente. 2 dos 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre votaram pela condenação da jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB. Na primeira instância, ela foi absolvida pelo juiz Sérgio Moro. A jornalista foi julgada em um processo da Operação Lava Jato. Cláudia Cruz é acusada de ter usado e escondido no exterior dinheiro obtido por Eduardo Cunha em esquemas de corrupção. A análise do caso foi interrompida por um pedido de vista do terceiro desembargador, Vitor Laus. Como o julgamento não chegou ao fim, os magistrados ainda podem mudar os votos. Até o momento, os outros 2 desembargadores votaram pela condenação pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O julgamento não tem prazo para ser retomado. Em primeira instância, a jornalista foi absolvida pelo juiz Sérgio Moro sob o argumento de que não haviam provas suficientes contra ela. O ex-presidente queria comprar um sítio em Atibaia, o ex-presidente Lula. Foi o que disse à Justiça o ex-ministro do petista Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho prestou depoimento por videoconferência. Segundo o ex-ministro e testemunha de defesa, o próprio Lula relatou que pensava em comprar o sítio de Atibaia, mas achava que a propriedade ficava muito longe. Ao juiz Sérgio Moro, afirmou que a conversa se deu no dia seguinte a uma festa junina no sítio, única ocasião em que ele diz ter estado no local. O presidente Lula me fez circular com ele para mostrar para mim como é que era aquela chácara. E ele me relatou naquele momento que no dia 15 de janeiro ele estava no Guarujá de férias. A Marisa chamou a ele dizendo que havia uma surpresa para ele, que era o Fernando oferecendo uma chácara para eles usarem como quisessem. Aí ele, depois de mostrar, falou: eu estou com uma dúvida, porque a Marisa gosta muito daqui e o Fernando está até disposto a vender para a gente, mas eu não sei se é o caso, porque essa chácara é muito longe. Eu preferi alguma coisa mais perto lá da Billings, onde eles têm uma pequena chácara lá, Los Fubanos, que a gente foi muito lá, eu fui muitas vezes. O presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, também em depoimento, disse que Lula tinha a intenção de comprar o imóvel. Para a força-tarefa da Lava Jato, o sítio de Atibaia é do ex-presidente. Nesta ação penal, ele é acusado de receber propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas no imóvel. Conforme denúncia do Ministério Público Federal, as melhorias totalizaram mais de R$1 milhão. Oficialmente, o sítio está em nome de Fernando Bittar, sócio de um dos filhos de Lula, que nega ser o real dono do imóvel. De acordo com os procuradores, o ex-presidente esteve no sítio cerca de 270 vezes. No depoimento, Gilberto Carvalho disse que o ex-presidente só soube do sítio em 15 de janeiro de 2011, depois que deixou o mandato. Segundo ele, foi o próprio Lula quem lhe falou sobre a oferta de empréstimo do sítio que havia sido feita pela família Bittar. O ex-ministro confirmou ainda que o ex-presidente tinha encontros regulares com o patriarca da Odebrecht. Fundamentalmente, quem tinha contatos com o presidente Lula era sobretudo do senhor Emílio Odebrecht, e havia o senhor Alexandrino Alencar, que fazia uma espécie de ponte. Toda vez que o doutor Emílio queria falar com o presidente, quem vinha falar comigo para apresentar a demanda da audiência era o senhor Alexandrino Alencar.
muito raramente o senhor Marcelo Odebrecht, pelo menos no tempo em que eu estava nos 8 anos que eu estive lá. Gilberto Carvalho é réu no Distrito Federal junto com Lula na Operação Zelotes. Na denúncia, o ex-presidente é acusado em conjunto com Carvalho de ter aceitado a promessa de 6 milhões de reais de um grupo de lobistas. Em troca, algumas montadoras de veículos teriam sido favorecidas com a edição de uma medida provisória. Os dois negam as acusações. A Câmara dos Deputados instalou hoje uma comissão especial para analisar uma proposta de emenda à Constituição sobre a extinção do foro por prerrogativa de função no caso de crimes comuns. O deputado Diego Garcia, do Podemos, foi eleito para presidir a comissão. E ele escolheu o deputado Efraim Filho, do DEM, para ser o relator. O início dos trabalhos da comissão ocorre menos de uma semana após o Supremo restringir o foro privilegiado de deputados e senadores. A PEC está parada desde o fim de 2017. A proposta é mais ampla e prevê apenas que o presidente e o vice-presidente da República, o presidente do Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado continuem com o chamado foro privilegiado. E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, enviou à presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, ofício para estender a restrição de foro privilegiado às demais autoridades brasileiras. Para Toffoli, o novo entendimento adotado para deputados e senadores deve ser entendido a integrantes do Executivo e do Judiciário. O ministro também propõe eliminar a prerrogativa de foro privilegiado nas esferas estadual e municipal. E para ter efeito, precisam ser aprovadas por 8 dos 11 ministros da Corte. Não há prazo para isso. Já o ministro Luiz Fux criticou a proposta do colega. Para ele, a melhor alternativa é o Congresso Nacional votar uma emenda constitucional e solucionar o tema. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em movimentos simultâneos, a Câmara instalou uma comissão especial sobre o fim do foro privilegiado e o ministro Dias Toffoli propôs no Supremo que seja estendida a todas as autoridades a restrição que limitou o foro de deputados e senadores aos crimes cometidos durante o mandato e em função do cargo. Esse efeito cascata é tão inevitável quanto necessário. Se todos são iguais perante a lei, é preciso trazer para o mundo real os que se julgam acima da lei. Mas é preciso ficar atento aos detalhes. O Congresso não poderá alterar a Constituição enquanto vigorar a intervenção federal no Rio de Janeiro. E o Supremo começa a tomar decisões esquisitas. Acusado de receber propina de 300 mil no Petrolão, o deputado Dudu da Fonte foi convertido em réu pela segunda turma. O crime foi cometido no mandato anterior. Deveria ser julgado por Sérgio Moro. Mas como o deputado foi reeleito, a turma decidiu que o processo deve permanecer no Supremo Tribunal Federal. Ou o plenário da Corte revê esse entendimento, ou a restrição do foro terá efeitos limitadíssimos no caso da Lava Jato. Muitos dos larápios permanecerão no Supremo. Boa noite. A Polícia Civil do Mato Grosso deflagrou hoje uma operação que prendeu um deputado estadual do PSB e o ex-secretário da Casa Civil do Estado, Paulo Tax. Ele é primo do atual governador Pedro Tax, do PSDB. Os dois são acusados de desvios de verba no Detran local. A Operação Bônus foi uma parceria da Polícia Civil do Mato Grosso com o Ministério Público Estadual e tenta desbaratar um esquema que teria desviado mais de 30 milhões de reais no Detran do Mato Grosso. Foram cumpridos 6 mandados de prisão contra empresários e políticos. Entre os presos de hoje estão o deputado estadual Mauro Save, do PSB, e o ex-secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Pedro Jorge Zamar Tax, primo do atual governador Pedro Tax, do PSDB. Os dois são acusados de terem sido favorecidos pelo esquema de corrupção no Detran Mato Grossense, investigado pela Operação Bereré no início de fevereiro. As apurações começaram depois que o irmão do ex-governador Silval Barbosa, do MDB, delatou as manobras dentro do órgão para favorecer políticos e empresários da região em troca de propinas. Depois de 4 tentativas, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados mandou notificar o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB, via publicação em Diário Oficial.
Irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, Lúcio, responde por suposta quebra de decoro parlamentar no caso dos 51 milhões de reais apreendidos em um apartamento de Salvador atribuído a Gedel. Os dois são réus no Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Estudantes universitários mudam a rotina de um asilo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O projeto da Faculdade de Tecnologia Termomecânica levou facilidade e economia a 36 idosos que vivem na casa de repouso. O Rafael, aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação, sabe tudo sobre placas solares. Ele e os colegas acabaram de instalar 16 delas em uma casa que cuida de idosos. Foi tudo de graça. A conta de luz, que era de cerca de R$2.000, caiu 30%. Os banhos é o que gasta mais energia elétrica. Aí a gente teve a ideia de reduzir o valor dessa energia elétrica através dos banhos. Como a gente pensou em fazer isso? Através da energia solar, que é uma energia de graça, né, que é uma energia renovável. No começo, Terezinha desconfiou da novidade. Não acreditava que uma água de uma caixa ia esquentar a ponto de queimar a gente até. Agora está adorando a presença dos jovens por ali. Na casa dos velhinhos Dona Adelaide, que fica em São Bernardo do Campo, vivem 36 idosos em situação de vulnerabilidade. Metade dos recursos vem da prefeitura da cidade e a outra parte de doações. As visitas dos estudantes da Faculdade de Tecnologia Termomecânica começaram em 2016. Eles identificaram várias maneiras de baratear os custos e melhorar a qualidade de vida dos idosos. Os alunos de Engenharia de Alimentos fizeram projetos ligados à hidratação. A gente montou um teatro para mostrar para eles quais seriam os benefícios se eles passassem a ter essa atitude, né, de começar a beber água e se hidratar. E aí a gente percebeu que algumas pessoas realmente tiveram essa mudança. A gente conversa com alguns idosos e eles falam: olha, depois do teatro eu aprendi, agora eu estou bebendo um pouco mais de água. A casa também ganhou um novo site e um sistema de cadastro de moradores e de doações. Levava muito tempo para captar as informações que eles precisavam, para fazer relatório, essas coisas. Então a gente decidiu fazer um sistema que auxiliasse eles. Uma outra necessidade que os alunos notaram foi a de locomoção independente pelos espaços da casa. Muitos idosos são cadeirantes, mas não têm mais força para empurrar as cadeiras sozinhos. Aí veio a ideia de criar um kit para automatizar as que eles já tinham aqui, com peças de bicicleta e bateria de automóvel. E o projeto agradou. O seu Otávio gostou tanto da dele que já consegue se imaginar atrás de um volante. O que eu sinto é pensando que é o carro. Essa perna cansa. Fico pensando que é a embreagem. Ele e o futuro engenheiro agora treinam juntos o vai e vem da cadeira. Além do aprendizado acadêmico, nasceram belas amizades. É muito gratificante, assim. Foi 1 ano e 7 meses de desenvolvimento, de trabalho para chegar no que chegamos. A gente não tem custo financeiro para manter um trabalho desse, né? Com essas cadeiras que é um sonho de consumo. E aí você vê isso se aproximando de nós, isso é muito rico. O paulistano teve hoje um dia ensolarado que ajudou a elevar as temperaturas. Agora à noite já voltou a esfriar um pouquinho. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nos próximos dias. Nessa quinta-feira, o dia começa com algumas nuvens, friozinho, mas o sol ganha força ao longo do dia e as temperaturas disparam. Nessa madrugada aqui na capital, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima amanhã à tarde de 28, com tempo aberto. Aí na sexta-feira a máxima sobe para 29 graus, ainda com muito sol por aqui. E no sábado teremos máxima também de 29 graus, mas com chances de chuvas. Reflexo de uma frente fria que vai avançando pelo sul do país. O presidente francês Emmanuel Macron vai garantir ao Irã que o acordo nuclear abandonado ontem pelos Estados Unidos continua em vigor, com o apoio de todos os países que o assinaram. Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha reforçaram o compromisso com o documento assinado e anunciaram que qualquer alteração será discutida e negociada de forma igualitária com o Irã.
O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, afirmou que o presidente Emmanuel Macron deve liderar as conversas com o presidente iraniano Hassan Rouhani para garantir aos iranianos que todas as bases do acordo estão mantidas. A Agência Internacional de Energia Atômica, que supervisiona o programa nuclear iraniano, afirmou hoje que, apesar do país ter excedido em alguns momentos o enriquecimento de urânio, continua seguindo todos os padrões de segurança e permite o acesso às usinas. Para a Agência Internacional de Energia Atômica, a saída americana do acordo foi intempestiva e pode prejudicar o trabalho contra o aumento de armas nucleares no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a libertação de 3 americanos presos na Coreia do Norte. Os professores Kim Hak-song e Tony Kim e o pastor Kim Dong-chul estavam em campos de trabalhos forçados do regime norte-coreano, acusados de atividades anti-estatais. Eles devem desembarcar nos Estados Unidos nesta madrugada, acompanhados pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, que foi o responsável pelas negociações. A Coreia do Sul, aliada dos americanos, comemorou a libertação dos 3, afirmando que a ação terá um efeito positivo na conversa de Trump com Kim Jong-un, que deve ocorrer nas próximas semanas. Nós ficamos por aqui. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Uma boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Entenda tudo sobre a adoção no Revista da Cidade desta quinta, 9h30 da manhã.